Bom, hoje vamos conversar então um pouquinho sobre a glândula pineal. Antigamente se falava assim, né, que quando uma pessoa tinha a questão da mediunidade muito desenvolvida ou ela atrapalhada, falava assim que aquela pessoa também pinel. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Da pinel, acho que veio dessa questão da pineal, né? E justamente porque não existiam tantas casas espíritas, não existia um trabalho que é feito mediunicamente para se controlar essa mediunidade, ou entender, não se controlar, mas entender e conduzir. Então antes vamos conversar um pouquinho sobre a questão da mediunidade para nós chegarmos até a glândula pineal. Algumas considerações. A mediunidade é um casal entre nós e a dimensão espiritual. Eu disse casal. Ai, desculpe, não. Ela pode ser de luz ou de sombras. A mediunidade é uma faculdade da percepção sensorial, como qualquer faculdade desse tipo. Pode ser exercida, necessita de um órgão que capte e o outro que interprete. Então, essa questão da mediunidade, muitas vezes nós pensamos que essa glândula é só de quem trabalha em casas espíritas, mas não. Todas as pessoas têm essa glândula e em todas elas se faz a conexão com o mundo espiritual. Vamos dizer uma pessoa que é católica, ao fazer a oração, ao entrar em estado de fé, em estado ou meditativo, ou mesmo uma prece que se faz, é essa glândula que é ativada no corpo físico. E os médios que têm a condição de enxergá-la, de percebê-las, eles sentem e observam o trabalho dela, né, ela agindo no corpo físico. É inerente ao homem, sendo derivada de uma predisposição orgânica da glândula pineal, a epífise. Conhecida como terceiro olho na tradição hinduísta, está ligada à capacidade intuitiva e à percepção. Então, quando as pessoas falam assim, principalmente na crença hindu, aquela pessoa, ela vê através do terceiro olho, ela sente através do terceiro olho, né? É justamente essa glândula que ela existe no corpo físico, né? Onde se dá essa conexão com o plano espiritual. Nós estudamos os agregados humanos aquela outra vez e vimos os variados corpos. E ela seria, vamos dizer assim, a antena que faz essa captação. Alguns autores até colocam que seria numa quarta dimensão, que ela puxa até a quarta dimensão as informações que tem no cosmos, no plano espiritual, tanto dos espíritos elevados, quanto daqueles que não são elevados, né? Porque aqueles nossos irmãos que ainda não encontraram a luz, também tentam pedir socorro, pedem socorro e tentam se comunicar conosco através da mediunidade, através da glândula pineal. Glândula pineal ou epífise. Aí então está, né, o desenho dela, fica bem no meio do cérebro. Em volta temos o córtex cerebral, o hipotálamo e toda a divisão do cérebro. Então olha como ela é pequenininha, ela parece um grãozinho de feijão, né? E ela é bastante responsável, ou totalmente responsável pelas nossas emoções, percepções e intuições. Então o nosso desequilíbrio, por exemplo, emocional, vai agir nesse contato que tem com o plano espiritual, e nós não vamos conseguir captar aquilo que a espiritualidade quer nos passar em relação à ajuda, em desenvolvimento espiritual, em desenvolvimento do nosso ser como pessoa. Então, uma coisa sempre está ligada à outra. Nós estarmos bem, numa frequência vibratória de luz e paz, e ela também consegue captar a energia que vem. Até tem outras figuras que vão mostrar melhor isso. Pode ir. Pequena glândula endócrina, localizada no centro do cérebro, entre os dois hemisférios. Ela é bem pequenininha. E quando a criança, a criança está no estágio físico pequeno, ela tem um tamanho maior. Conforme vai se crescendo, ela diminui o tamanho.
mas ela continua ali conosco, enquanto nós estivermos aqui no plano físico, ela continua. E eu achava que era o contrário, quando eu era criança ela era quase imperceptível. E não, depois ela é maior. Nossa. Ela é maior, justamente por causa das glândulas. Não sei se tem algum médico aqui que pode me explicar um pouquinho melhor. Sabe do... Cadê? Né? Eu disse, não vou entrar muito nessa área, né? Desaparece. Quase desaparece na fase adulta. Eu estive estudando, né? E isso aí é bem físico, provado fisicamente, né? E quando é criança, ela é bastante grande. Depois, justamente ela vai diminuindo, porque a atividade sexual vai aumentando, né? Então ela, como se fosse a glândula que vai produzir o testosterona, a progesterona, tal, que aparece adiante também. Então ela diminui justamente por causa da atividade sexual, né? Mas ela continua presente. E é por isso que É isso, doutora? as crianças, Só o tamanho, a função aumenta. A função aumenta. Isso aí, obrigada. é por isso que as crianças têm às vezes visões mais fluentes. Pode ser. Acredito Eu que acho sim. que tem esse, Sim, seria aham. esse um dos motivos. Motivos. E muitos autores até falam, como elas vieram do plano espiritual recentemente, está tudo muito mais claro. Depois, com a densidade do nosso planeta, com tantas informações na nossa mente, nós vamos perdendo um pouco dessa intuição, né? Vai se perdendo e outras coisas chegam para a nossa experiência. Né? Alguma colocação? Então vamos adiante. Pineal. René Descartes, no século XVII, afirmava que nela se situa a alma humana. Então, os primeiros estudos mostravam que a alma tinha que estar em algum lugar. Mas onde é que ela estava no corpo físico? Se ela existia, se estava se estudando que ela existia, onde é que ela estava? Então, eles achavam que a alma se localizava ali. Né? Com os estudos, nós percebemos e aprendemos, diversas experiências foram feitas, que ela é o canal, que ela é a anteninha. Né? Nós sabemos que a alma não está ali. Né? Função, responsável pela percepção, e o símbolo da pineal é a flor de lótus. Pode passar aqui. Então esse é o símbolo quando se fala em glândula pineal. A título de espiritualidade se lembra da flor de lótus. Também denominada glândula pineal ou corpo pineal, está situada na região denominada hipotálamo e tem a forma de uma pinha. Para os praticantes do yoga, a pineal é o Ajna Chakra, ou terceiro olho, que leva ao autoconhecimento. Quando as nossas funções cognitivas, elas se acalmam, elas entram em estado meditativo, é lógico que essa glândula, ela fica mais livre para que ela possa fazer o canal de conexão. Então, quem pratica yoga, justamente consegue esse autoconhecimento porque aquieta qualquer pensamento, qualquer coisa que vem a nível de cérebro e da mente e deixa a glândula se realmente situar com o universo e com o seu eu. Então, por isso que ela é considerada, né, o terceiro olho. Ela traz o conhecimento, ela vê o que o olho carnal, os olhos carnais não conseguem ver. Ela vê através justamente de algo que está lá dentro do cérebro, que nós não conseguimos visualizar, mas que está muito presente na nossa vida. Na Índia, o olho de Shiva. O terceiro da trindade do hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva. Vishnu. Vishnu. Então, adianta, por favor. Então seria mais ou menos assim, né? É o olho que não vê como nós vemos. É a intuição, é a percepção, é a mediunidade. Quando se pergunta, mas onde é que está? Onde é que se percebe a mediunidade? Onde é que ela se manifesta? Que se vem as informações a nível espiritual, sabemos do agregado humano, né? Vamos lembrar dos estudos que nós já tivemos aqui. Mas e a anteninha que processa tudo isso? Qual é aquela que faz o caminho, né? Aí está a glândula provada, né, cientificamente no nosso corpo. Inclusive, tem autores, nós vamos ver na sequência, que provaram a existência dessa chegada de informações para o corpo físico. Então, é bonito de se ver e ao mesmo tempo assim confirma aquilo que a espiritualidade estudava há tempo, achando que ali se situava a alma. Segundo a medicina terrestre, circunscrevem-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Justamente, né, na infância a criança não tem pelos, né? Ainda os meninos não têm a voz grossa, as meninas ainda não têm ovulação.
Então depois, com o tempo, quando desperta o corpo físico, que ele cresce, ela vai se diminuindo e as funções dela, como diz, né, o senhor, elas passam a ser mais ativa, mas elas diminuem de tamanho. Tá? Depois decresce em força, relaxa-se, quase desaparece, para que as glândulas genitais sucedam-se no campo da energia. Mais uma vez a gente vê assim, né, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Até uma glândula do nosso corpo, né, ela tinha uma função, de repente ela decresce, ela muda a função, mas ela continua exercendo uma função bastante importante no nosso corpo físico. Segundo Jorge Andréa, médico psiquiatra, expositor e escritor espírita, que há muitos anos tem se dedicado aos estudos da mediunidade e das obsessões, afirma-nos nos alicerces do inconsciente que a tríade por excelência da mais alta expressão no mecanismo mediúnico seria representada pela glândula pineal, pelos centros de energia vital, que são os nossos chakras, e pelo sistema neurovegetativo. Então, quando se fala assim, a nossa alma, a nossa energia, onde é que ela se situa, onde é que ela está? Então, nós podemos perceber através da glândula pineal, os chakras, a energia vital, né, e o nosso sistema neurovegetativo. Mostra esse entrelaçamento entre o corpo físico e o corpo espiritual. Mecanismos da comunicação mediúnica. Os fenômenos de efeito inteligente se processam no cérebro. Pode aí passar, gente. Para Allan Kardec, no livro dos médiuns, em diversas situações, os espíritos esclarecem que todos os fenômenos mediúnicos de efeito inteligente se processam através do cérebro do médium, né? Então, sabemos que todas as comunicações que nós temos no plano espiritual, sejam através de socorro que nós fazemos, ou então, de repente, de mensagens bem elevadas, todas elas passam através da nossa mente. Primeiro vem pelo canalzinho e depois o médium sente a corpo físico aquilo que a espiritualidade está mandando, está transmitindo como pensamento ou mensagem. No córtex cerebral se origina a atividade motora e todas as percepções sensitivas que chegam ao cérebro. Isso é interessante saber, porque nós vamos ver adiante aonde ocorre o fenômeno da mediunidade, quando ela é uma psicografia, uma incorporação, aonde uma parte do cérebro ele vai ficar, vamos dizer assim, anestesiado, e a outra vai ficar em mais atividade para receber essa informação. Então é interessante, né, entender que tudo primeiro entra assim, no cérebro, a nível cognitivo, e a triagem depois a nível espiritual é feita através da glândula pineal. Para que o espírito comunicante possa atuar no organismo sem interferência do médium, é necessário que se promova um bloqueio. Sim, sim. Eu fiquei pensando. Não, pode, eu vou rápido, pai. Não, pode. Na verdade, Tá. quando você está recebendo, Tá. vai passar ali pelo hipotálamo, para pineal, né? Isso, aham. E aí, às vezes ela é codificada, e às vezes ela não é. Isso. Porque É. né, nem todo mundo vai É. receber aquela mensagem. Aquela mensagem, com certeza. E aí, justamente assim, ó, quem é médium vai receber, vai passar, principalmente quando está no atendimento mediúnico numa casa espírita. Ah. O católico, se ele está fazendo uma oração, ele já vai levar a vibração para o plano de luz. Então, ele vai receber, talvez intuitivamente ele nem sinta o que ele está recebendo, ele vai sentir a paz, né? A meditação, quem faz o yoga, vai sentir um autoconhecimento. É mais ou menos assim, ó, direciona-se aquilo que quer sentir, né? Então, quando se limpa os pensamentos e se entrega o que se busca no universo, entra-se em conexão, aquilo que nós temos merecimento para receber, né? Tá? Mais alguma colocação? Para que o espírito comunicante possa atuar no organismo sem interferência do médium, é necessário que se promova um bloqueio no sistema nervoso ativador das funções cerebrais. Isso é bem importante, porque no trabalho de mesa, nós percebemos que muitos médiums, e até a gente quando começa a estudar e a trabalhar na prática, pergunta assim, mas isso será que não é coisa do meu pensamento? Não, isso aí eu que estou criando, né? Eu que estou criando na mente, isso aí, é pensamento meu, e fica naquela dúvida, se é ou se não é pensamento.
Não são alguns, são todos. Na verdade, né, Adriana? E a gente fica mesmo, quer ver? As primeiras vezes a gente, puxa, mas esse Adão fala fora, lá, a gente sabe da responsabilidade de trabalhar mediunicamente com a espiritualidade. Então, a responsabilidade é grande. E se faz alguma coisa que não deve, ou se passa uma mensagem que não é correta, então fica essa responsabilidade. E na verdade, o que acontece com o nosso cérebro, isso aí, ó? O sistema nervoso, ele recebe um bloqueio, tá? Para deixar a mensagem passar. Isso é bastante interessante, porque se nós continuarmos a fazer os nossos pensamentos, a pensar, mas amanhã eu tenho que fazer tal coisa, hoje eu tenho isso, meus compromissos, eu não sei, nós não relaxamos e não deixamos vir a comunicação. Então, quando tem aquela palavrinha que diz assim, se entrega ao que está sentindo, confia em Deus, né, vibra, na confiança de Deus, uma casa espírita, nós já temos todo esse amparo, e se entrega. Por isso que se fala assim também, cuidado para não ocorrer uma incorporação dentro de um ônibus ou na rua, né? Por quê? Porque a gente está se entregando para quê? Está indo até onde? Então, o médium, ele pode e deve se dominar nesse sentido, né? Fazer uma oração, bloquear, né? E agora não é o momento, eu não estou preparado, eu não estou preparada para receber comunicação. Pensa aqui no grupo espírita, manda para cá, né? Faz um direcionamento. Nós temos o direito do nosso livre-arbítrio, de exercer o nosso livre-arbítrio nessas situações também. Mas vamos um pouquinho mais aqui que vai abrindo essa situação. Se isso não for feito, todas as mensagens mediúnicas percebidas pelo médium serão sempre conscientes. Por quê? Porque vai ser pensamentos dele. Então, quando nós estamos na mesa, para saber se é pensamento nosso ou não, temos que limpar a nossa mente das nossas coisas pessoais. Realmente se entregar, chegar e, como se quando se faz uma meditação, entregar as sensações do momento, né, aquilo que está chegando, a gente sente um friozinho, um arrepio, uma sudorese, um taquicardia, sentir essas vibrações que o corpo físico sente e deixar a mente se entregar ao trabalho. O que é muito difícil, porque a mente não para. Não para. E aí é a preocupação, né, Adriana? É da gente, não é? Como é que faz? Por isso que é que nem andar de bicicleta. Cai, levanta e vai, cai, levanta e vai. Não tem outro caminho, né? É um aprendizado, né? Por isso que a gente pede ao médium quando está na mesa que ele não procure, mesmo que venham os pensamentos, não deixar transparecer conversas paralelas. Ah, né? Verdade. Na maioria dos casos isso aí. Porque você está ali para servir. Para servir, E se entra em assuntos pessoais, a energia já escapa. Sim, já escapa dali. Escapa dali. Uma das principais sou eu que tenho que puxar a orelha. Vamos adiante. Pode ir. Nessa situação do bloqueio, Tá. ele pode acontecer em diversos momentos enquanto eu estou na mesa, ou se eu limpar minha mente e vou ficar nesse bloqueio até o final. Se eu me distrair, ele pode. Ele eu pode, posso misturar. Pode misturar. Mas vai aparecer ali umas outras gravuras, né, que vai clarear um pouquinho isso, mas é justamente isso. Porque vamos dizer, acabou um atendimento ali, né, ajudou a fazer um socorro. Mas daqui a pouco você lembrou que tem compromisso amanhã, né? Aí escapa. Já, aí novamente tem que entrar nos eixos, né? Focar e procurar novamente deixar a mente aberta. É assim, é como se o pensamento viesse e deixa passar, E realmente não procurar, ficar prestando atenção no relógio ali que está batendo, ou na gravura ali, não. Naquele dia não marcar compromisso. Não marcar compromisso, isso é bom. Desde a alimentação, né, Tânia? Quando a gente vai para uma mesa mediúnica, antecipado, cuidar dos pensamentos, né, cuidar da alimentação, pesa bastante do corpo físico, enfim, né, uma série de situações. Já foi isso? Esse já foi? Não, né? Não. Para que o organismo físico do médium consiga ter percepções espirituais ou que seja comandado parcialmente pelo espírito comunicante, é necessário que a área do córtex cerebral responsável pelo comando do órgão que irá ser utilizada seja isolada momentaneamente. Aquilo que você falou, nesse momento você está trabalhando, nós estamos trabalhando. Depois não precisa mais. Aí vem natural, né? Aí vem os nossos pensamentos natural. E outra coisa assim, quando fala ali, comandado parcialmente, porque nós sabemos que quando vem uma mensagem, vem através do duplo etérico, é como se o espírito se encostasse na gente e passasse a mensagem, né, através da glândula pineal.
Jamais aquela situação assim que vai tomar conta do cérebro, não. Nós, né? Quem está aqui já estuda, já sabe disso, né? Mas a crença popular às vezes pensa, incorporou, veio, então tá na pessoa, que tomou conta do corpo, né? Vai entrar no corpo, né? Não é assim, está possuído. É verdade, né? Poxa. Até assim a gente vê, né, algumas crenças, né, que até machucam a pessoa nessa situação, porque se deixa, né? Veio e tomou conta do meu corpo, então agora eu vou bater, eu vou quebrar. A Tânia mais comentou isso, né? Quer dizer, lembrar sempre que o médium, nós, né, temos a condição de ser o primeiro a doutrinar. Então, tem o compromisso de fazer a primeira doutrinação, se controlar e deixar parcialmente a mensagem tomar conta, não totalmente. Conforme a área isolada, a mediunidade pode ser da fala, da psicografia, da visão, etc. Aí muitos falam assim, eu sou médium de psicografia, eu sou audiente, eu sou, né, visual, cada um com a sua mediunidade. Então, conforme a área predisposta que cada um de nós já temos, é a mediunidade que vamos exercer. Por isso que muitos eu sou incorporação, né? Consegue escutar, né, aquilo que o espírito está pedindo, está precisando, vamos dizer, um socorro ou uma mensagem. A outra, eu escrevo e assim sucessivamente. Então, são áreas do cérebro, através da glândula ali, que elas ficam, vamos dizer assim, anestesiadas durante o momento que se é feito essa incorporação ou a psicografia, escrita, digamos alguma coisa então assim. que é a glândula pineal que isola a área que vai ser trabalhada, que vem da espiritualidade, a espiritualidade que comanda qual vai ser o nosso compromisso, Isso. Ela já isola através da espiritualidade. E Chico Xavier falava, né, que quando ele estava escrevendo, ele não sentia fome, ele não sentia frio, ele não sentia nada, né? Ele se entregava e as horas iam passando. Então, olha como o cérebro realmente ele está focado em algo diferente, algo além. Porque as conexões de fome e de frio não acontecem nessa hora, né? É mesmo quando a gente está muito feliz, a gente até esquece, né? Diz que os apaixonados são assim, às vezes esquecem de comer, né? Então, o que acontece com o cérebro, né? Tá na outra vibração, né? E pode um médium, digamos que seja de psicografia, mas ele tem um sonho de evidência, ele pode trabalhar esse lado também e desenvolver, sim, e educar isso. Eu vejo assim também, cada um tem uma missão, né? Cada um vem com uma missão dentro da sua mediunidade. A partir do momento que há um merecimento e também um certo exercício, vamos dizer assim, vai aprendendo a trabalhar com várias partes do cérebro. Eu vejo assim, quem já faz tempo que está na doutrina espírita, consegue, por exemplo, a doutrinação, a incorporação, a psicografia. Por quê? Porque justamente sem querer, a gente não sabe, agora parte do cérebro, a gente não tem esse conhecimento, nem sabe como fazer. Mas é justamente isso, agora eu vou ficar mais para audição, agora mais para visão, agora mais para psicografia, né? Mas é uma coisa natural. Eu acredito que não exista, né, pelo menos na literatura que eu procurei, nenhum exercício que faça desenvolver isso. Né? Agora, o trabalho aqui na mediunidade, sim. Porque a gente vai trabalhando mediunicamente, daqui a pouco, puxa, mas eu acho que eu já consigo ajudar na doutrinação. E vem, e aí o cérebro já vai trabalhando dessa forma. Não sei se é isso, né? Acredito que seja por aí. Né? Vamos adiante? O médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados talentos que por empréstimos lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho da elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus. Né? Então, aquela situação, né, de pensar positivo, vibrar para o positivo, a oração e tudo mais. Vamos para o segundo, daí agora aqui, que ele coloca um pouquinho mais essa questão da... Só uma questão. Sim. No caso do trabalho da mesa, assim, né? Vamos supor, vem uma pessoa para fazer a consulta e aí a gente eu sou médium de incorporação, né? Aí fica ali concentrado no que o dirigente da mesa está falando do caso daquela pessoa, né? Aí já começo a pensar naquilo, nas palavras que o dirigente está fazendo. Bom, o que acontece logo a seguir? Eu sinto
como se eu, Silvia, saísse do meu corpo e ficasse do lado, e aquele espírito que quer se comunicar, quer dar uma mensagem, obrigar, ou sei lá o que ele quer fazer, não entre, mas fique falando, e eu percebo as coisas assim, não tem como eu evitar, mas eu percebo aquilo ali. Tá, muito bem. Aí ele dá a mensagem, o doutrinador encaminha tudo, beleza, tranquilo. Terminou, alguns ainda ficam trabalhando e vai passando ainda mensagens na minha cabeça. É normal isso? É normal. Porque na hora que você recebe essa comunicação, como nós vimos ali, é tudo através do próprio cérebro. E o cérebro, através das sinapses que ele faz, né, dos pensamentos que vão, ele continua sendo estimulado de determinada forma. Então é como se fosse assim, tu não consegue apagar de uma hora para outra. Tanto que aquele trabalho que a gente faz no final, de voltar ao corpo físico, de acoplar, de estar bem, justamente para isso. Porque a gente fica, em seguida a gente fica, depois, né, isso volta pra gente de novo, a gente fica inteiro com a gente. Isso. Mas isso é normal. Daí até isso tem hábito de escrever e passo para a Adriana mais algumas questões, né? Que parece que aquilo vai falando. E vamos também assim. Aí vem aquela parte que tu diz, será que não é coisa da minha cabeça? Sabe? Mas daí tu fica assim, não, mas eu tenho que escrever, eu tenho que passar essa mensagem para ela. E se vê essa mensagem, porque a espiritualidade está esperando que você faça isso. Né? E que ainda está aberta a frequência. A pessoa ainda pode estar sintonizando e ela pode até sintonizar novamente. Pode ser colocado como um complemento. Né, que eu sempre te passo às vezes bilhetinho, mas eu fico assim, mas meu Deus, já acabou o atendimento, por que está vindo isso? Mas o cérebro, ainda que é o órgão receptor físico, né, ele ainda fica fazendo as sinapses e a espiritualidade ainda está fazendo o trabalho. Né? E mesmo assim, às vezes, depois de a gente ter fechado a frequência, às vezes ainda ocorre alguma sintonia, não que ou precisa ser trabalhado ou é alguma coisa que precisa ser, a espiritualidade está trabalhando ainda. Muitas vezes até depois do que está sendo atendido, depois que ele saiu da sala, às vezes pode vir alguma coisa que não era permitido falar na frente do que está sendo atendido. Então, às vezes o dirigente da mesa encaminha o paciente, o atendido, até a porta, fecha de novo porque vai continuar o trabalho. Tem um exemplo bem bobo, assim, às vezes a Adriana pergunta, né, tá fazendo evangelho no lar? Tô. Aí vem aquela coisa, ela não está fazendo. Ela não está fazendo. Eu nem conheço a mulher, nem sei, né, se ela tá ou não tá, e aquilo fica na cabeça, ela não, aí tem que ser obrigada a escrever. Ou, né, você teria que perguntar, mas a senhora tem certeza disso que a senhora está falando, né? Tô. Cheguei. Obrigada, né? Vamos adiante, pessoal. Então, as principais glândulas endócrinas, né? A glândula pineal, ela é uma glândula do chakra, né, coronário. Eu não vou entrar nas outras assim, mas só para vocês terem uma ideia, né, das várias glândulas endócrinas que fazem parte do nosso corpo. A pituitária, da tireoide, a timo, a suprarrenal, o pâncreas e o ovário e testículos, né? No relato do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ocorrida em 1943, no livro Missionários da Luz, o orientador Alexandre faz as seguintes considerações. Analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem, segregando energias psíquicas. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. O sistema endócrino é formado pelo conjunto de glândulas que apresentam como atividade característica a produção de secreções denominadas hormônios, né? Então, elas são responsáveis pelos hormônios. Nós vamos ver a questão da melatonina, né? Que é da glândula pineal. E todas elas, sempre quando tem algum problema, vamos dizer, conosco, que as emoções não estão adequadas, espiritualmente a gente não está bem, sempre quem sofre primeiro são as glândulas, para depois o órgão do corpo. Isso também é comprovado, né? Então, sempre quando há um desequilíbrio, né, por algum momento das nossas vidas, passamos por uma dificuldades, alguns problemas na vida, se nós não tentamos novamente entrar numa vibração boa, jogamos hormônios muito pesados, nocivos no nosso corpo, o
que vai acontecer? As doenças vão acontecer primeiro nas glândulas e depois sobrecarrega as glândulas e depois, se nós ainda não tomarmos consciência disso e resolver, estoura nos órgãos, né? Por isso que sempre fala que a doença primeiro sempre acontece no estado espiritual, no estado emocional e depois ela estoura no corpo físico. E primeiro as glândulas lá, elas dão, né, um aviso, né? Quer ver a tireoide, como hoje todo mundo, né? Quantas pessoas estão com problema de tireoide, né? E a tireoide é muita emoção, né? Ali fica engasgada, ali, né? Tireoide é danada. E assim tantas outras glândulas, né? Daqui a pouco. Ligadamente através dos princípios eletromagnéticos do corpo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Pode continuar aqui, que eu explicou. Então, a pineal preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. E em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então a gente olha a cena tão pequenininha, parece que não tem tanta importância, né? Como ela é reguladora de todas essas situações. Além dessa conectividade com o universo como um todo, né? Porque por ela ser essa antena que capta todas as vibrações, é ela que traz também o equilíbrio quando nós estamos bem e conseguimos nos conectar. As redes nervosas constituem-lhes os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Outra coisa difícil, né? Assim, na verdade, ela se comunica para o cérebro não através de veias. É tudo através de impulsos, né? Fios eletrográficos, impulsos energéticos, aonde ela manda comandos para o cérebro e assim vem a nós através do pensamento. E podemos sentir, por exemplo, uma comunicação ou um pedido de um socorro, justamente através dessas sinapses que ocorrem. Então, ela não tem uma ligação de veias, de artérias, não. É simplesmente eletromagnético, é químico, né? Por isso, a beleza que ela é, como a perfeição, né, divina é maravilhosa, né? Uma coisa tão importante e que não dá para mensurar, como fala ali. Não dá para abrir o cérebro e ver ali onde é que ela está ligada aos outros, não. Porque é através de impulsos nervosos, é através de sinapses. Então, aí aparece mais ou menos para a gente ter uma ideia, né? Estímulos energéticos do espírito ao corpo físico. O espírito, a nossa energia recebe a mensagem, passa para o duplo etérico, né? Também temos os chakras que recebem toda essa energia e chega até o corpo físico e os plexos nervosos. O que é uma onda eletromagnética? O que é essa onda que passa no nosso cérebro, né? O que é a glândula pineal? O que ela passa depois para o cérebro? As ondas eletromagnéticas são uma combinação de um campo elétrico e de um campo magnético que se propagam simultaneamente através do espaço, transportando a energia. Então, quando se fala assim, né? Onde é que nós existimos? Onde é que nós estamos? O corpo físico, ele é aqui da Terra, ele vai nos servir durante nós estivermos aqui, mas a energia que nos move está toda aprovada através de tudo isso que está no próprio corpo físico. Porque são glândulas que recebem energias eletromagnéticas que fazem o corpo funcionar. É maravilhoso e até indescritível, se formos falar da maneira como se consegue tudo isso. E tem pessoas que ainda não acreditam que existe essa energia, né? Que é o espírito, a alma, cada um chama como quiser. Mas que ela existe, que ela já existia e que ela vai adiante. E que a conexão é feita através dessa glândula, né? Que é o espelho da alma, né? Que é a antena da alma. O que é neuroquímicos? O modo de transmissão entre os neurônios do cérebro não é elétrico, e sim carreado por neurotransmissores, que são substâncias químicas neuroativas liberadas no lado pré-sináptico da junção entre os dois neurônios, a sinapse. Olha, correndo então a sinapse. Pode ver que ela não tem uma ligação
de veias, de sangue, nada, né? É uma energia eletromagnética que passa para outra. E é assim que nós recebemos as comunicações espirituais, né? Dessa forma também que tem a sinapse que é dada no cérebro. A sinapse é o ponto de contato entre um neurônio e o seu vizinho. É um impulso elétrico gerado por uma sinapse química. Então é dessa forma que no plano espiritual recebemos, nosso cérebro recebe e transmite através do nosso cognitivo e passamos adiante a informação, né? Ó, ali de uma outra maneira, né? Como é processado tudo isso. Estudos revelam que a melatonina, produzida pela epífise, interage com os neurônios do cérebro, dando um efeito sedativo e isolante. Vamos lá, toda aqui, que daí dá para explicar. O que precisa ser feito é ativar a produção de melatonina e direcioná-la para a área do córtex cerebral responsável pelo comando do órgão, que irá ser utilizada pelo espírito comunicante, isolando-a momentaneamente. Aí fala a questão da melatonina, a importância, né, dos horários que nós temos no nosso mundo terreno, a questão da noite. Precisamos realmente dormir, porque as luzes da natureza se apagam, o nosso corpo também precisa desse descanso para liberar esses hormônios, até a questão dessa comunicação com o plano espiritual, né? As pessoas às vezes que trocam o dia pela noite têm um pouco de dificuldade nessa relação da melatonina, que é um hormônio, né? Que dá o prazer, que faz com que nós se sintamos bem, porque nós somos assim, né? A luz do sol nos traz um certo estímulo, assim como a noite. E essa importância, e a importância, né? Claro que a gente às vezes nos sonos não são tão reparadores, tal, tudo, né? Mas é importante nessa parte também. Ela ajuda nesse efeito sedativo e isolante na parte dos trabalhos mediúnicos, justamente porque aquela parte do cérebro que nós precisamos deixar adormecido para fazer o trabalho mediúnico necessita da melatonina, né, para que isso ocorra. Então, como tudo é ligado ao corpo físico, a gente estuda às vezes isoladamente o espiritual e o físico, mas tudo tem uma ressonância, tudo está junto, tudo está ligado, né? O mentor emite impulsos de energias eletromagnéticas que são captadas pela glândula pineal. Tadinho dos mentores, às vezes, né, ficam tentando mandar essas energias para a gente, a comunicação. Tá? E a gente rejeita. E a gente rejeita. Como que? Não é coisa da minha cabeça, vou deixar para lá. E as intuições, e as percepções, e o autoconhecimento, né? Puxa, olha, mas tá aqui para você fazer tal coisa. Teu mentor está te dando uma direção. E a gente não escuta, né? E está lá tentando, né? Através das energias eletromagnéticas nos passar as informações que a gente precisa. Ele está aí, está do teu lado, estou ouvindo. Tá vendo? É. Não, mas eu não quero. Não quero. Não, aí é coisa da minha cabeça. Eu sou catedrática nisso. A pineal converte essa energia em neuroquímica e passa a produzir melatonina, que sob orientação do mentor será enviada para a região do córtex cerebral que vai ser isolada. Então, a partir do momento que o mentor traz uma comunicação para a gente, nós né, vamos como se nós estivéssemos trabalhando numa mesa medíocre. Vem a comunicação através da glândula pineal, que vem com todos esses neurotransmissores e chegam a fazer essas sinapses, e a nível consciente nós falamos para o doutrinador do lado aquela mensagem daquele socorro. É dessa forma que acontece. É realmente a anteninha, né? Ela se torna então a produzir essa melatonina, que vai ser enviada para esse córtex cerebral e que ele vai bloquear, vai anestesiar a parte do cérebro que nós precisamos para fazer aquele atendimento daquela ajuda. E no caso do autoconhecimento, como nós estamos em meditação em posição de yoga, né? Onde fica o nosso cérebro também, ele fica, vamos dizer assim, sem pensamentos. Ela recebe aquilo que o universo quer nos mandar, que nossos mentores querem nos ajudar, nos puxar a orelha. É nessa hora que a gente recebe. Na hora em que a gente está sintonizada, incorporada, como fala, o pensamento da gente não foge dali. A gente está concentrada naquilo ali. Isso. E sai aquilo que estão passando para a gente. Estão passando, é isso aí.
Mas a partir disso, quer dizer, vai ser estimulado justamente aquela parte do cérebro que é necessária para a comunicação, nesse sentido, né? O mentor... Já. Os cientistas Borat e Slen provaram que a pienal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. A pesquisa está publicada na revista científica Nature de 1988. E a partir daí a ciência, né, assinou embaixo que realmente existe um contato com o mundo espiritual. Porque se ela emite, né, essas ondas eletromagnéticas, vem da onde? De onde é que é vamos dizer, a causa? De onde é que está vindo, né? E que vem até nós. E eles conseguiram comprovar no estudo, até dei uma olhadinha lá no estudo bem difícil, bem aprofundado, né? Eles conseguiram provar que essa glândula recebe esses impulsos e que não é do nosso corpo físico, né? Ele vem realmente do cosmos, da espiritualidade, né? Dos nossos mentores e tudo mais. Entre a pienal e o restante do cérebro, não há uma via nervosa direta. A ação da pienal do cérebro se faz por repercussões químicas. Este processo se faz através da sinapse, que permite que elementos químicos se liguem quimicamente aos receptores específicos nos neurônios, dando continuidade à propagação dos sinais emitidos para o cérebro. Isso a gente já comentou aqui. A melatonina é assim direcionada para a parte do córtex cerebral que vai ficar sob seu efeito, ou seja, vai ficar sedada. Assim, o médium perde o comando sobre algum órgão, permitindo que outro espírito se ligue a esse sistema sensório e o utilize. Então, aquela parte do cérebro em que nós deixamos, como fala ali, sedado, né, é onde o espírito vai conseguir ter essa frequência e vai se comunicar. Então, após a área do córtex cerebral estar sob ação sedativa, o mentor espiritual, por processos fluídicos, conectará o espírito comunicante. Na obra Missionários da Luz, capítulo 16, Incorporação, temos: mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e as peças e músculos do centro da fala. Os mentores, todos aqueles que estão no plano espiritual, eles falam em alguns livros espíritas como é lindo o trabalho da glândula pineal na hora que nós estamos trabalhando mediunicamente. Diz que tem um brilho tão maravilhoso, diz que é tão lindo, ela brilha como um cristal, né? E a dimensão desse brilho é enorme, né? Ele vai em circunferência, não sei quantos metros, mas muito, muito longe. E essa energia, além de estar ali auxiliando no trabalho, ela também traz uma energia de paz. Porque quando nós entramos, por exemplo, num grupo espírita, nós sentimos essa sensação de paz, de aconchego, de cura. Justamente porque nós ativamos esse centro do nosso cérebro, essa glândula, né, que é diretamente ligada ao espiritual e que acolhe, que faz esse trabalho e que traz essa energia através das ondas eletromagnéticas e traz essa sensação de paz. Então, diz que é muito lindo, né? E tem médiuns encarnados também que conseguem ver o colega, o outro, quando está trabalhando, o brilho que se dá, que vem através dessa glândula. A faculdade mediúnica prende seu organismo, ela é independente das qualidades morais do médium e é encontrada nos mais indignos, como nos mais dignos. Não ocorre o mesmo com a preferência dada ao médium pelos bons espíritos. Ou seja, todos, independente da religião, do credo, naquilo que acreditam, têm essa glândula. Ela existe para todos. E ela pode ser, vamos dizer assim, usada, administrada, conforme cada um der a devida atenção para ela. Nós aqui no grupo espírita estamos toda hora ativando ela, colocando ela a trabalhar, vamos dizer assim, né, mediunicamente. Mas outras religiões também nos fazem, cada um de sua maneira. Independente se a pessoa com espírito elevado, em busca da evolução ou não.
né? Agora, como fala ali, os bons espíritos, esses estão junto quando nós estamos com boas obras, tudo é uma coisa completamente diferente, né? Os bons espíritos vão estar quando o trabalho é de luz, quando é do bem. Aqueles que estão precisando de socorro também vão procurar, né, os médios para esse auxílio. Mas a glândula é algo assim que, independente da pessoa, do credo, do jeito que age, se é uma pessoa violenta ou não, essa glândula vai estar junto com todos. Alguma colocação? Não. É um assuntinho meio... Não, porque a gente fica pensando em tudo que acontece na mesa e coisas, a gente tem comprovação de que isso tem fundamento. Por isso que a gente fica bem quietinho aqui, pensando cada um na sua sintonia, cada um no seu trabalho mediúnico, a gente fica só meditando aqui. Até porque, assim, essa questão, né, da sintonia é justamente onde a gente coloca a nossa sintonia, onde nós estamos, né? Então, no trabalho mediúnico, nós vemos com o coração voltado ao bem, à ajuda, ao auxílio. Então, quando você falou ali do trabalho que fica depois, mas toda a espiritualidade está nos orientando, tudo nos ajudando. Agora imagina nossos irmãos que estão perdidos na caminhada, né? Que usam dessas ferramentas para fazer o mal. A gente sabe disso, né? Para prejudicar o outro. O que ele está trazendo para perto dele, né? Que direcionamento está dando e qual é o resultado que vai ter uma outra vida? Sendo que o que continua com a gente, a energia que a gente tem, é o nosso espírito, né? A nossa alma. Eu sempre digo, cada um com a nomenclatura que prefere usar, né? Nós no grupo espírita sabemos que é o espírito. Quer dizer, esse vai para algum lugar, esse já veio de algum lugar. E a grande missão é justamente entender um pouco mais disso, desenvolver isso, porque passa muito rápido. Cada um vai ter o seu espaço de tempo, a sua missão, e através desses trabalhos assim, dá para se perceber que a gente evolui mais rápido. A gente passa a ser mais sensitivo com as coisas, tem a maior percepção. Porque é um órgão, vamos dizer, ali no caso é uma glândula, que nós estamos ativando. Então a percepção vai vir cada vez mais. É aquilo que se fala, né? Aquilo que a gente não usa, o órgão que a gente não usa, ele vai atrofiando. E o órgão que a gente usa, cada vez mais ele fica mais ágil, né? Para fazer aquilo que nós nos propomos a fazer, ajudar o outro e tudo mais. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma coisa? Adriana, alguma colocação? Tudo certo. Tá bom. Então, gente, se gata, né?